Ei, ei, eu sou o Diego Nardes. Vou me autodescrever para vocês, né? Eu sou uma bicha negra de pele clara, bem extravagante, né? Então eu uso dreads no cabelo, na altura do ombro. Agora eu arranjei um acessório carnavalesco aqui, dourado, com preto. É preto, é uma marca registrada minha, então hoje eu tô de upcycle, com uma roupa jeans preta, mesclada de tons que uma amiga fez pra mim. É cheio de acessório, então, né? O extravagante tá no brinco, eu tenho pulseira, eu tenho anel. Eu tô maquiado, porque eu sou uma maquiadora. E tô aqui, nesse caos que sou eu, para conversar com Vanessa, essa beleza caótica. Olha, que alegria. A gente já tinha começado, entendeu? Antes já de dar o REC para entrar aqui no episódio, porque se deixar eu, Diego, a gente vai, entendeu? Fala e vocês não muito. imaginam, tem 2 virginianos na mesa, né? 2 virginianos. As pessoas não imaginam que um virginiano é capaz. Organizadinho, amor, a gente faz coisas absurdas. Com certeza. Para quem não me conhece, sou Vanessa Oliveira. Hoje me deu vontade de vir de branco, não sei qual foi a onda. Eu falei, estou vestida de branco, sou uma mulher branca, cabelo curto, né? Minhas tatuagens hoje estão tampadas. Tenho aqui um cordão pataxó que eu amo, assim, vermelho e verde. E coloquei hoje na orelha folhas. E aí é engraçado porque eu nem tinha lembrado, porque assim, cada viajante aqui é aleatório a imagem que aparece aqui no Prazer Caos, porque a gente quer mostrar como o caos ele está em tudo, né? A liberdade de movimentos, a liberdade de tudo, das coisas. E aí eu estava conversando com ele, eu falei, não imaginaria que você viria com árvores. E aí eu não lembrei, estou aqui também com folhas. Sim, tem muita coisa de... assim, então não sei, assim, tem um espírito aqui das árvores, assim, o que eu acho maravilhoso, né? A árvore é uma criação que me toca muito, não só pelo contorcionismo da árvore, as curvas que a árvore faz de sobrevivência, a conexão que as árvores têm. E a ancestralidade também, né? Completamente. Tem de raízes, né? Raízes, as raízes que se espalham, né? E eu acho que a árvore, ela traz muito esse lugar das raízes que a gente não vê, mas que estão ali sustentando tudo. Tudo. Né? A base, né? Acho que para mim a base é tudo para todas as esferas. E aí, meu bem, eu não sei por onde você quer navegar, por onde você quer começar, porque é tanta coisa. Eu acho que eu perguntaria para você se você acha que o seu caos parte da sua base. Ou como que é isso, entendeu? Porque a gente falou de raiz, ancestralidade, eu acho que me veio... É isso, a gente programa uma ótima, né? Toda uma pergunta e agora a gente entrou nessa coisa. Eu acho incrível pensar na origem, né, do caos, né? Não sei se você já pensou isso, porque eu penso às vezes qual é a origem do meu caos, né? E aí eu queria entender qual é a origem do seu caos, qual é a sua ancestralidade caótica, suas raízes. Você sabe que, assim, a gente tem trabalhado muito na causa da gente quebrar a mente binária, né? Que eu falo que a mente binária é uma mente de exclusão. É 0 ou 1, é falso ou verdadeiro. Então, esse aqui é verdadeiro, esse aqui naturalmente é falso. Sim. Então, a gente veio, né, ensinado numa mente que exclui. O nosso código que a gente opera é um código de exclusão. Se a gente começar a parar para pensar, entendeu? Se você fala uma coisa, aí a outra pessoa vira e fala o oposto, não, mas isso aqui ainda vale... As coisas coexistem, os pontos de vista coexistem, os certos e errados, eles podem coexistir. O que é realidade, né? O que é percepção? Tem muita discussão em relação a isso. E aí, quando você me pergunta base, é muito interessante, porque eu sinto que eu venho tentado quebrar essa coisa do binário, do que é base, do que é cabeça. Sabe? Versão, né? Tipo... buscando uma visão muito do ciclo, do Ouroboros, da cobra que engole o próprio rabo, sabe? Na hora que você vê uma situação, você vê como se fosse um metaverso, abrem 10 possibilidades na sua cabeça. Sim. Então, por exemplo, hoje, para mim, a ancestralidade, quando você fala, até num dos livros, o do Ouro Negro, eu falo um pouco sobre isso, assim. A ancestralidade, ela vem desde as pessoas, dos seres que vieram antes, dos povos originários, do povo afro, sabe? Das tradições, das falas, da oralidade. Eu sou uma comunicadora, né? Sim, então, sim. eu sou uma contadora de história, sabe? Então, essa coisa...
como vem da minha família, né? Essa coisa nômade, cada um de um lugar, sabe? Eu sou bem desse ponto assim. A minha avó era do Belém do Pará, minha mãe é do Rio, meu pai é capixaba, eu sou mineira. Uma mistura brasileiríssima, né? Brasileiríssimo. Só que hoje, para mim, a ancestralidade ela também vem do que eu não conheço, do pó de estrela que eu sou. Eu não sei por onde essa alma andou. Então, e aí poderia ser o que as pessoas acham de cabeça, do céu, né? Quando fala de céu e terra, conexão céu e terra. Então, hoje eu consigo ver a base de céu e terra e eu tenho trabalhado muito esse lugar do pertencimento onde você se torna uma viajante e você navega pelos povos, você navega pelos comportamentos, você navega pelas roupas. Porque a gente é uma criação, né, Diego? A gente se cria todo dia, né? Foi engraçado você falar isso, que eu ouvi hoje uma parada muito incrível, que é a Rita Von Hunt falando sobre que as palavras não existem, né? A gente criou as palavras. Então, como que o gênero neutro não existe? Quando questionam isso, né? Desculpa, mas é isso, assim, como que as coisas não existem? Tudo, não é nada existe, tudo foi criado. E aí tudo é criado para agradar alguém, e aí quem que a gente quer agradar, né? Então esse lance também da base e da não base também é uma criação, É uma né? criação, a gente fala muito sobre base não isso. vem daqui. De qual a perspectiva que você tá vendo, entendeu? Porque isso muda. E eu falo que a gente é uma sociedade midiática, vira a câmera, que você vai ver por uma outra perspectiva, sabe? Então, a gente fala muito dessa questão que as palavras são narrativas, tudo é construção social. E se a gente não se perceber como criador e criatura, a gente vai perecer, a gente não vai conseguir navegar nessa sociedade que a gente está criando, sabe? Uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu vim hoje te encontrar nessa questão, você trabalha com moda, você trabalha com maquiagem, isso tudo é linguagem, né? Isso é criação pura. E às vezes eu fico me perguntando quanto as pessoas elas se prendem muito às roupas, assim, sem perceber que aquilo, na verdade, é uma das formas delas de expressão. Então, o quanto uma roupa te define. Como é que é isso para você? Como é que é isso quando você trabalha? Porque o quanto... Não, tem gente que diz, não, eu não posso mudar dessa roupa de jeito nenhum, porque na hora que eu trocar esse visual, não sei quem sou. O quanto a gente tá nesse eixo externo, sendo que, na verdade, eu falo que o quanto, na verdade, a gente é um grande carnaval, que hoje a gente pode se vestir de um jeito, amanhã a gente pode se vestir de outro. Sim. E a gente perceber que a gente flui, né, nessa criação toda. Cara, é muito legal, né, roupa, né? Eu já tive vários estilos, né? Então, eu acho que a minha vestimenta hoje, ela me define como um ser livre mesmo, né? Então, porque eu venho de uma família que nada podia, né? Então, eu tenho memórias de lá nos anos 90, quando as pessoas rasgavam as golas da camisa e ficava com aquele ombro caído, assim. Eu amava aquilo, criança viada, né? E nossa, fui reprimido muito por isso, por não poder. E aí, quando eu saí de casa com 17 para 18 anos, vim para o Rio, aí comecei a fazer teatro, eu ainda mantinha essas vestimentas proibidas, assim, que era meio que para me esconder, porque não podia ser livre, né? Você não vestia? Não, eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Então tem muita gente que me encontra hoje e não me reconhece porque eu sou realmente uma pessoa que se descobriu. Eu não só me descobri, né? O estilo, como pensamentos, tudo, assim, tudo para mim foi uma grande virada de chave, assim. Isso demorou muito a acontecer, porque como eu ainda visitava a minha família, então tinha uma parada de eu pintar a unha. Eu lembro que quando eu ia para casa da minha mãe, eu tirava os esmaltes, botava um jeans, e assim, era meio que uma coisa, quase uma fantasia para viver essa realidade lá. E aí chegou um dia, eu falei, cara, mas não tem ninguém nessa cidade da minha família, não tem ninguém que tenha acesso à minha família. E aí eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. E aí foi quando e para mim sempre, as coisas sempre funcionam assim, eu tenho um término de relacionamento e eu mudo. Então assim, as minhas grandes mudanças de estilo e de vivência e de descobertas pessoais foram quando teve essa mudança de ciclo, fechou um ciclo, abriu, e aí simplesmente eu falei, eu vou começar a usar roupas que me agradam. E é muito louco, porque as roupas que me agradam, geralmente eu chego num lugar e a pessoa fala, mas essa roupa é de mulher? Eu falei, não, essa roupa é minha. Você ainda escuta isso? Às vezes, sim. Essa roupa, por exemplo, essa roupa é minha, eu mandei fazer. Ela estaria claramente numa seção feminina, mas é minha, eu mandei fazer, pra mim. Ela não tem um gênero definido, né? Ela é uma roupa que um cara queer fez. Mas é uma coisa que eu gosto sempre de falar assim, as pessoas... A gente precisa usar o passado, porque o passado tá né? O passado tá agora, o presente tá agora, o futuro tá agora, né? Hoje as mulheres vestem calça jeans, né?
Então, assim, em algum momento, Não isso não usaram, era roupa não de podia. mulher, né? A moda, ela também é uma construção social, ela Sim, é uma total. expressão, e ela, na verdade, essa coisa de vou encaixotar aqui ou aqui, isso é coisa sua, meu amor. Você que está encaixotando onde você quer, entendeu? Porque, no final das contas, o que que é roupa de mulher, o que que é roupa de homem, o que que é mulher, o que que é homem, porque isso Não tem também é um muito, outro lugar, né? né? Eu vindo pra cá hoje, eu vim de moto, né? E aí é muito engraçado que eu vim com essa roupa, com essa meia, 7/8 até o joelho na moto, capacete, barba, óculos. Então, assim, aí é muito louco que você vai vendo as pessoas te olhar e as pessoas olhar, tipo, e a cabeça que vai e volta e te pergunta: que porra é essa? O que que tá Te acontecendo? incomoda hoje ainda Não, isso? eu adoro. Essa minha Vênus em Leão, ela é salvatória. É Porque eu aquela. adoro, assim, e tem uma parada muito louca, porque eu sou tímido. Eu não sei se isso acontece com você, sendo virginiano, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu acho que o meu mecanismo de defesa é a extravagância. Porque é tão extravagante que eu me escondo atrás dessa extravagância e guardo a minha timidez ali atrás, entendeu? E sigo. Mas em uma situação de total exposição, eu fico. Aí os meus amigos muito íntimos, assim, eles falam: tá dando a risadinha de vergonha, tá com vergonha. Eles sabem que eu tô com Mas eu acho vergonha. maravilhoso isso, porque você está trazendo uma coexistência da timidez e da extravagância, né? Porque é isso, as pessoas acham que essas coisas elas não estão juntas. E a Entra naquele gente lugar que você falou. exatamente, porque é da exclusão. Então, ser tímido não pode ser extravagante. Ser extravagante é o Não pode. 0-1, entendeu? Então, Justamente. a gente fala muito que a gente precisa treinar a mente para na hora de olhar para uma pessoa, ver tons, muitos tons. Tudo, mas tudo na vida é Sabe? assim, né, gente? A gente vê pele, a gente vê cabelo, tudo é tão diverso, né? Como que as pessoas se colocam em caixinhas e acham que. E estão aí tendo depressão, burnout, a gente está doente, assim, eu falo que é um método, na verdade, de sobrevivência você abrir a cabeça, não é uma coisa assim, abre a cabeça só quem pode, não, é quem vai sobreviver são aqueles que conseguem, na É, verdade, navegar no paradoxo que a gente é, essa coisa que você está falando da timidez é muito interessante, porque eu vim do meio corporativo, né, e para muitas já passei por lá pessoas também. e para muitas pessoas foi um choque, assim, me ver, por exemplo, numa apresentação com aquela cabeça que eu te mostrei, com, Sim, sabe, sim. com prata, ou então cantando as minhas músicas com uma roupa toda dourada sabe? E aí, para mim foi um processo de desconstrução, primeiro do meu julgamento, né? Do que assim, não, mas como as pessoas vão me ver, né? Mas aí o respeito em relação ao meio corporativo. E aí você começa a ver que tudo é uma balela, que na verdade, assim, quanto mais você vai se despindo desses julgamentos internos, a gente fala muito na causa, inverte o eixo, né? Então, vinha alguém fazer algum comentário e aquilo me incomodava, eu falava, inverte o eixo, Vanessa, porque está incomodando a você É porque, em algum porque lugar. geralmente hoje em dia, eu sempre tive esse problema também que você tem de o que vão falar, como vão falar, como vai ser. E a entender hoje que ninguém tá nem aí. Não, Como você tá se vestindo, ninguém tá nem aí. Se não. você tá de meia calça, se você tá de. Ninguém tá. A pessoa olha e ela segue, sei lá, com qual problema da vida dela. Então é. E quando eu comecei a me dar conta disso, que quem tava aí com isso, estava aí para querer me reprimir ou para querer mudar uma coisa em mim. E é isso. Glória Maria falava isso, né? Muito claramente. A gente morre sozinho, a gente é enterrado sozinho. Então vá fazer o que você quiser sozinho também, vai viver sua vida. É muito interessante isso, porque uma coisa que eu tenho trazido muito aqui para Caos é porque é isso, eu sou uma buscadora, né? É essa coisa de brincar com as coisas. Hoje eu vou te falar assim, para mim é muito divertido. Hoje eu tô básica. É Não, muito básica. divertido. Gente, Eu- o básico dela é essa mesa. Essa mesa básica. Mas sabe assim, quando a gente sai às vezes aqui do podcast, por exemplo, quando a gente fez essa experiência, essa performance, aí depois a gente foi para uma night. Aí todo mundo, você vai trocar de roupa? Eu falei, não, eu não vou trocar de Jamais. roupa jamais, entendeu? Eu tava na minha pele, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido, no final das contas, é que quanto mais você quebra esses julgamentos sociais e você percebe que tudo é uma criação, que tudo é narrativa, você olha para o outro. Hoje é muito engraçado. Às vezes eu olho uma pessoa que está me julgando e eu olho e ela parece uma criança para mim. Eu falo, ah lá, tá morrendo de medo da vida.
Eu não tenho muito isso de, assim, o julgamento do outro, eu acho que vem muito mais de mim do que do outro. Vem, mas quando eu Como falo se pra você olhasse como se eu olhasse pra você agora e pensasse o que ela tá pensando de mim. E aí eu sozinho, né? Você fica, né? Já criei toda uma novela Já fica, aqui né? e você tá pensando, sei lá, no seu Não, tô anel. pensando no meu, na cozinha que eu tenho que limpar hoje. Mas, alguma coisa. Não, não tem então, que limpar, o meu não. grande inimigo, eu acho que é esse estrutural que ficou dentro de mim do que o outro vai falar o que o outro vai falar. Então eu tenho essa criação, né? Mas De eu cidade acho que- pequena. O que o outro vai falar de você? Minha mãe, vai sair caçar, o que o outro... Isso desde criança. Então você cresce e pensa, o que o outro vai falar de mim? Mas eu tenho esse histórico também, cidade pequena, porque eu vim numa cidade pequena também de Minas, de 40 mil habitantes, e o meu desejo sempre foi fugir. Eu fugi, né? Porque não. Eu não pensei duas vezes. A minha mãe, eu lembro que minha mãe tinha uma parada muito louca, que ela tinha uma frase de infância dela, ela falava assim, enquanto você morar na minha casa... Então, eu com 14 anos, meu sonho era, tem que sair de casa. Então, com 18, Então, quando bolou a primeira oportunidade, eu vim pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu podia ter ido para São Paulo, eu podia ter ido para Santos, eu podia ter ido para várias cidades próximas da minha. Eu falei, não, quero ir para longe, eu quero, sabe, fugir realmente. Mas você sabe, quando a gente fala do inverte o eixo, eu acho que as pessoas, assim, eu diria que todo mundo, na verdade, está o tempo inteiro preocupado consigo. Sabe? Sim. Então, quando uma pessoa... E aí, quando você começa a inverter o eixo o tempo inteiro, a pessoa me julga, eu falo, você tá batendo aqui, você tá doendo, Amei, é porque... eu nunca pensei nisso dessa forma. Esse é um dos hacks eu de amei, caos. isso tá guardado em mim sobre... Porque a gente faz isso, assim, quando uma pessoa, sei lá, te julga por qualquer coisa, ou você acha que aquela pessoa te julga e aquilo doeu, de alguma forma. Aí a gente fala, inverte o eixo. Pergunta pra você, por exemplo, aonde você está se maltratando? Aonde você está se julgando? Aquela pessoa, por exemplo, falou que eu não deveria estar naquele lugar. Em que lugar dentro de mim eu estou achando que eu não deveria estar nesse lugar? Aí eu trabalho o meu corpo, porque eu não posso fazer nada pelo outro. Sim. E aí eu trabalho. E aí chega num lugar que eu falo, eu tô onde eu quero estar. E é isso. E aí, quando é interessante, porque quando você vai limpando esses julgamentos internos, você inverte o eixo o tempo inteiro. Quando o outro vem com o julgamento, porque ele fica... Uma coisa que é interessante, quanto mais você vai se libertando, isso é uma provocação para quem está muito preso, sabe? Incomoda, né? Incomoda. Mas eu sinto que incomoda muito. A liberdade incomoda. E aí você vai vendo a roupa, o jeito que você fala, as coisas que você pensa. Uma parada também que incomoda muito as pessoas é você mudar de opinião, né? Parece que você tem que ter uma opinião. É porque, na verdade, sempre, né? as pessoas não têm consciência de movimento para nada. Mas nem de pensamento, nem assim, de sentimento, nem de roupa, nem de nada. O Diego que pensava algo há 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. A Vanessa também, se a Vanessa daqui a... Mas isso incomoda muita gente. Mas é interessante que, assim, eu consigo enxergar a essência. A essência da Vanessa, ela estava ali. Talvez não tão na superfície, talvez menos à mostra, mas nos detalhes. Porque quanto mais você vai abrindo a tua consciência, você começa a perceber que essa criança, ela esteve ali e ela está aqui agora. A criança Diego está aqui na minha frente. Total. Né? Uma coisa que eu fiquei refletindo muito no final das contas, sobre quando a gente pensa em roupa, em moda, né? Eu acho muito maravilhoso, porque hoje uma coisa que não é tendência, amanhã é tendência. Que muda. E muda. E como acontece essa coisa assim? É como a moda, ela vai engolindo tudo, aí de repente ela cospe tudo diferente, ela vomita diferente. Então a calça que não fazia sucesso... Eu acho cíclico, sabia? Mas eu acho cíclico. Eu acho que... eu acho que tudo vai acabar voltando. Eu acho que tudo, assim, se você for uma pessoa que vai viver 80 anos, se você guardar a sua calça de 20, um belo momento ela vai voltar na moda e sei lá, a sua neta vai pegar e falar, pô, que calça estilosa é essa? Porque pra mim é cíclico. Então não seria algo atemporal? Não seria uma questão de, né? Tudo, porque você vê beleza. Beleza é assim também, né? Tipo de cabelo, sombra, o delineador de 60, que hoje em dia, tipo, eu fui fazer uma campanha pra Natura. Ih, pode falar a marca aqui? Pode falar tudo. Fui fazer uma campanha pra Natura que todas as modelos quiseram um delineador. Gatinho puxado, que é uma parada que era total 60. Tipo, aí, na verdade, hoje em dia, a gente tem essa liberdade de não fazer eles iguais. E a gente vai variando de acordo com cada formato de rosto, né? De olho.
Mas o que eu digo é isso, assim, tá tudo aqui. Hoje, a gente carrega todas essas coisas, Está aqui, né? a década de 20, a 30, 40, Tudo. 50, E você pode fazer o que você 60, quiser. O seu olho, 70. por exemplo, é um olho egípcio, sei lá, sabe? Não é? É um outro espaço que está aqui agora, É né? tudo meio que ficou permissivo. É igual quando eu falo, quando a pessoa fala assim, nossa, mas você tem quantos anos? Eu falei, isso é algo relativo, porque eu acho que depois de 30 anos, todo mundo tem a mesma idade. Pra mim, você consegue conversar com um cara de 80, você consegue conversar com um cara de 60, e de boa, você tem autonomia pra falar sobre isso. E isso, pra mim, é outra coisa que, pra mim, sobre mim, eu falo sobre qualquer coisa, sabe? Eu tenho essa disposição, e aí eu lembro que uma vez um cara falou assim, você fala sobre futebol? Eu falei assim, Zangala ainda atua no futebol? Aí ele, Zangalo? Eu falei, não, Zangalo aposentou. Eu falei, então vamos falar sobre isso, não é futebol? Zangalo. É futebol, amor! Aí ele, não, cara, você tá falando errado. Aí eu falei assim, cara, mas então me fala como que é o certo. E o certo é o que eu quero saber, então me fala. E aí eu vou querer aprender. Mas isso é muito maravilhoso que você está colocando, né? Porque falar sobre tudo não é estar certo ou errado. Não, é troca. amor, é sobre você ganhar conhecimento. É troca. Então, e eu tenho essa coisa de querer saber sobre tudo. Porque é isso, eu não sei muita, a gente não sabe quase nada, e ao mesmo tempo a gente sabe sobre tudo, porque quem não sabe sobre nada é quem mais sabe, porque quem tá ali disposto a aprender, né? Porque quem sabe tudo tá fechado, não vai querer saber mais nada, não vai querer passar nem... Uma das coisas que a gente fala muito da causa é isso, da gente trazer a mentalidade do não saber, né? A gente é uma sociedade que é escrava do saber. Precisa saber, saber, saber. Saber qual é o melhor restaurante, saber qual é a melhor viagem, a melhor, porque assim, não, eu preciso fazer o checklist aqui, checkpoint das coisas, eu tenho as melhores ferramentas de AI. Pra mim o melhor é sempre tudo que vai Isso vir. é muito... É muito doido, porque essa coisa do saber, eu acho que limita essas pessoas, porque, de novo, elas estão dependentes ao eixo externo. E elas não estão, na verdade, trabalhando na potência do corpo delas de criar. Interno, né? Nós somos criadores, Diego. Sim. Sabe? Eu olho, por exemplo, quando eu estava pensando na questão da moda, né? Eu falo, é muito interessante hoje ver cada vez mais corpos diferentes com fala. Ainda, óbvio, né? É uma luta, porque os movimentos, tem gente contra, gente a favor, e é tudo ao mesmo tempo. Mas vozes diferentes, corpos diferentes, e isso impactando a própria moda, a própria forma de vestir. E aí as discussões, mas peraí, pode vestir isso ou não? Isso é apropriação cultural ou não? E isso aqui era... Eu acho maravilhoso ter essa discussão, sabe? Ter essa troca, onde as pessoas ficam nervosas às vezes, as pessoas não conseguem trocar e falam, não, peraí, vamos entender. Eu vesti um cordão indígena, é apropriação cultural? Por que é? Por que não é? Sabe? Porque a gente é complexo. A gente é misturado, a gente é diverso, a gente é diferente, né? O Krenak, que é uma das referências que a gente usa até no nosso manifesto, ele fala muito, a gente tem que aprender a dizer que a gente é diferente, a natureza é diferente. Você tem a árvore, você tem a água, você tem o vulcão, você tem... Em que momento a gente achou que a gente tem que se padronizar e falar, olha, somos todos iguais, porque aí, de novo, volta na mente binária, né? Porque eu vou ser igual ou diferente, mas a gente é igual e diferente. Vasto, né? Tem essa coisa de poder. É isso, assim, a gente tem essa liberdade de só ser, né? E é isso. Não dá pra saber muito, né, sobre aonde a gente vai chegar, porque a gente tá ali, andando, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, o futuro a Deus pertence, né? E a gente tá aí seguindo. E eu acho que é isso. Viver traz essa dimensão imensa de ultrapassar. Eu acho que é isso. E as pessoas ficam, não, o quê, por quê, pra quê? E, amor, a gente tem que ultrapassar. E como a gente vai ultrapassar, amor? A gente vivendo, né? Vai descobrir no caminho. Vivendo. Vem comigo no caminho, Vem comigo eu te que no explico. caminho a gente descobre. Eu acho que passa muito por uma questão de respeito, sabe? Na hora que eu falo muito isso, quando você... Cada um é desconhecido. Você é um desconhecido pra mim, eu sou um desconhecido pra você, eu sou uma desconhecida pra mim mesma. Então, mergulhar no teu desconhecido, eu tenho que ter respeito pelo lugar que eu tô entrando. Sim. Sabe, eu não posso entrar numa floresta, achar que eu já domino a floresta. É o mar, né, também. O mar, a gente fala muito sobre isso. Uma banda. Você vai lá e diz assim, você acha que é maior que o mar, entendeu? Porque qualquer ser, ele é um infinito, que pode vir tanta coisa dali, sabe? Então, eu acho que essa mistura, eu acho que uma das coisas que a gente fala é trazer muito mais o sentir para a mesa, né? O respeito pelo que se coloca, pelo que se veste, porque é uma expressão.
Eu acho que a roupa, a maquiagem, tudo é uma expressão. E é nesse lugar que eu, como profissional de beleza, eu falo muito. Geralmente eu falo, não sou eu que faço, né? A beleza vem de dentro de quem me chama pra fazer, né? Então é isso, assim. Você não consegue fazer mulher grávida, mulher que não tá grávida parir. A beleza é igual, sabe? Então é isso. Às vezes eu encontro alguém e eu falo pra alguém que tá comigo assim, nossa, que pessoa bonita a pessoa. É porque pra mim é outra coisa. A régua da Transcende. beleza, pra mim, ela é uma régua gigante. Ela é isso. E acaba que algumas pessoas têm uma régua limitada. Ontem eu conversei com uma amiga que ela falou que ela tinha muita dificuldade de encontrar homens homens diversos, porque ela cresceu acompanhando revista Capricho. Então, você tem aquela beleza de homem, então, claro que você nunca vai acessar. Que nem existe mais, né? Até porque a gente já passou dessa fase. Esses meninos agora estão com 14 anos. Eu falei pra ela, amiga, é impossível agora, hoje, com você com 40, querer olhar os caras e encontrar o seu príncipe encantado num cara de 40 com aquela cara. Então, assim, são réguas sociais que implantaram de beleza e as pessoas ficaram, assim, amarradas naquilo e não dá. Mas eu acho que passa muito por aquele lugar que a gente está falando, onde a pessoa ela não tem percepção que ela é criadora. Porque quando a pessoa ela percebe que ela é criadora e destruidora. Criadora e destruidora. Porque Eu adoro falar da destruição. As pessoas às vezes ficam assim, não, mas não é essa palavra, não é essa Porque palavra. nada se cria, tudo se transforma. E para transformar, a moça, destruição, ela é tudo. uma criação, porque ela recebeu esse código da Capricho, né? Quem nunca? Quem né? nunca? Passei também por ali, gente. Sim. Só que, e aí aquilo fica no teu inconsciente coletivo, dizendo, né? Teu inconsciente que não é só seu, é da sociedade, do que é bonito, do que não é, do corpo que é legal, do que não é legal. Aí você se cobra do seu corpo, que tem que encaixar também naquela beleza que tá vindo na revista, na televisão, na novela, etc., no cinema. Eu acho que a gente tá num momento que eu falo assim, porque quando a gente criou a Caosfera, eu falo, é trazer o apocalipse mesmo, vão destruir. Mas assim, não, mas peraí, como é que a gente destrói? Não precisa de muita complexidade para destruir. Não precisa. É só, na verdade, uma aceitação de que, assim, isso já não faz mais sentido. Ok, vamos para um outro lugar. Só que aí tem só botar uma ideia na mesa. Que o caos... Só você botar uma ideia na mesa que o caos se impera, o caos aparece. Mas sabe o que acontece? Quando você tira isso de uma pessoa, ela vai se perguntar, mas se eu não gosto de determinado homem, se eu não gosto de determinada mulher, se eu não gosto de determinado corpo, quem sou eu? É problemático demais isso, né? Porque você se perde, porque você tá tão preso dentro das estruturas que lhe foi ensinado que você não tem muito... você não tem opções, né? Opções de fuga, eu acho. Já destruiu alguma coisa que doeu muito? Porque você fala muito dessa questão dos ciclos, né? Ai, amiga, eu sou bem... Eu vou falar uma parada que eu acho que é bem contraditório sobre mim, por ser, e não por isso eu não seja, mas eu sou uma pessoa muito insensível em alguns lugares. Eu acho que eu tenho... eu sou muito prático, muito... Então, assim, eu sou mais razão do que emoção. Então, tudo que eu destruí na vida, eu não me arrependo, assim. Você é razão e emoção. Mas o que me movimenta é a minha razão. E aí eu consigo driblar muito mais a minha emoção. Então assim, com as coisas que eu precisei meio que destruir, elas eram necessárias serem destruídas para outra coisa vir. E essa outra coisa que vinha, eu tinha total razão de que aquilo era necessário ter sido destruído. Então eu não sou uma pessoa que fico me lamentando muito, né? Eu fui fazer esses dias uma sessão teste de análise como analista. E aí ela falou assim, e aí a gente conversando com ela, falou assim, mas e você já tomou remédio para depressão? Eu falei assim, não. Ela, não? Aí eu, não. Aí ela, mas tem certeza ninguém? Eu falei, não, nunca precisei, porque eu sempre tive esse lugar, eu sabia o que eu estava fazendo dentro tão racional que era, muita merda, mas eu sabia que era muita merda que eu tava fazendo, eu sabia, tinha essa consciência, então aquilo não me botava num lugar, e aí eu passava. Você acha que você estava muito consciente do que você estava fazendo, ou não? Ou na verdade... Eu acho que sim, que eu estava muito consciente, mas vamos lá, fala pra ver se você vai...
Não, é porque às vezes a gente cria narrativas pra gente se enganar e a gente se prende a elas e a gente acha que a gente tá consciente, mas na verdade aquilo ali foi uma historinha que a gente criou pra dormir, né? E a gente Não sei, se menina. veste dela, né? Não sei, porque, por exemplo, acho que pra pensar em alguma coisa que eu me arrependo, por exemplo, eu trabalhei 5 anos na Rede Globo, né? E eu saí, né? E por opção, 5 anos, pensei, vai ser o tempo de uma faculdade, não quero mais. E calhou de acontecer um episódio onde eu realmente consegui sair em 5 anos. E quando eu saí era 2017, eu Você lembro. fez esse planejamento mental assim, eu vou ficar de forma... Você tem 5 anos. 5 anos eu saio. E eu saio. E aí, automaticamente, do nada, aconteceu uma situação que... Do nada? Foi programado. Virginiano, programou tudo. E aí, quando eu saí, quando falaram, olha, então, realmente não é o momento para você estar aqui, a gente vai encerrar seu contrato... Eu falei, uau, pau, caiu uma crise, lembra uma crise econômica em 2017? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Só que, assim, foi um caos. Você se sentiu responsável pela sua saída? Sim, porque, total. Né? Total. Eu plantei aquela saída. Plantou aquela saída. Porque a gente atua, né? Atua, total. As pessoas acham que não, a gente atua. E aí, por exemplo, aí é nessa situação que eu falo assim, eu não lamento aquilo ter acontecido, eu fiquei em choque com aquilo ter acontecido, mas eu não me lamento porque aquilo era necessário, era quase como se aquilo fosse o casulo da borboleta. Eu saí, doeu, foi um caos, foi uma loucura, nananã, mas eu consegui me abrir para minha profissão, me abrir para a vida, usei e uso isso até hoje. A Rede Globo para mim foi uma faculdade realmente, uma faculdade, gente, assim, o que eu vivi ali eu não vou viver em lugar nenhum. As construções de tanto artística, até como você é tratado como artista, como as pessoas, assim, em diversas áreas são tratadas como artista, você aprende qual é o lugar que você quer estar como artista no mundo. Então, isso tudo só veio porque eu tive essa ação de destruir aquilo, de acabar com aquilo. E pode ser engraçado, mas em algum momento eu penso, cara, e se eu não tivesse saído? Você pensa? Eu penso, e não é um futuro brilhante. É como meu primeiro namorado, era um cara que eu fui apaixonado, terminei, fiquei 5 anos apaixonado. Nesses 5 anos eu casei, eu me envolvi com outras pessoas, mas completamente apaixonado por ele. Se ele virasse em qualquer momento e falasse volta, eu voltaria. 5 anos depois eu voltei com ele, eu encontrei ele, saí com ele. Quando eu fiquei com ele, eu falei, meu Deus, não é nada disso. Esse homem não ia me levar, amor. A Santa Teresa. Mas você sabe que é muito interessante isso que você está falando, porque as pessoas têm muito isso, né? De ficar pensando, e se, as múltiplas realidades não vividas, né? E ao mesmo tempo, quando você fala da questão da saída da Globo, me veio na cabeça vários amigos que passaram por momentos onde saiu da empresa e que, na verdade, aquela pessoa já estava querendo sair. Sabe? Já não está lá há muito tempo. Já não está lá há muito tempo. E isso acontece muitas vezes. Você está lá numa empresa, você não está, você sabe. Você que está me escutando agora, você sabe que você não está lá e que em algum momento vai acontecer alguma coisa e pum, você vai sair. E aí é interessante que quando você fala isso, me vem assim, internamente, será que esse choque também não foi um lugar de você se deparar com o seu poder de manifestação? Porque a partir do momento que você foi pra lá sabendo que você saía de 5 anos. Porque tem aquela coisa assim, cuidado com o que você deseja. A gente é muito criador da nossa realidade e muitas vezes a gente fala, não, foi o outro. Foi o chefe. Foi o namorado. Não, foi não sei o quê. Não, foi eu mesmo. E a gente terceiriza esse lugar. Eu vou te falar que quando eu manifesto as coisas, pra mim é sempre assim, uau. Assim, força, né? É força. É um lugar e que pode assustar, sabe? Às vezes já me assustou. Sabe? Já me assustou. E aí é muito interessante. Pode acontecer de me assustar e me retrair. Hoje não acontece mais, não. Assim, eu tô ficando abusada. Mas a gente é muito manifestador mesmo, assim. Porque a gente tem muitas conexões aqui, nem as árvores, as raízes. A minha raiz aqui tá se falando com a sua, que tá falando com a do Bruno, tá falando da Roberta. E sei lá o que elas estão falando. Eu tenho uma história muito... A minha história com a Globo é muito bonita, assim. Foi ali que eu entendi o quanto eu amava
fazer o que eu faço, assim, num grau, assim, que eu... e é isso, assim, eu sou virgem com touro com capricórnio, então eu sou trabalho, amor, eu sou, tá, assim, eu sou nada, não tem nada. No penhasco, a minha carreira e qualquer coisa, eu vou salvar a minha carreira, e qualquer coisa pode... E isso é uma loucura, porque, não, mas você não tem família, não tem o seu amor, nananã. Eu sou uma pessoa do trabalho, e fui acostumado, fui treinado, sou uma pessoa que eu não consigo entender a qualidade de vida. Dá 4 dias que eu tô em casa de qualidade de vida, eu já estou a morrer, entendeu? Eu já faxinei a casa, eu já areei as panelas, eu já arrumei as outras. Não dou conta de ficar sem fazer nada, é uma loucura. Vou te falar que essa questão, essa palavra trabalho, eu trabalho muito ela dentro de mim, porque assim, eu tô te escutando e tá sendo muito bonito, porque assim, eu decidi sair da Globo também, fiquei 6 anos na Globo e eu falei... 1 ano a mais, fez especialização, você fez especialização. E foi uma escola. Só que chegou um momento que eu falei, agora eu preciso seguir. Porque o que eu quero criar é de uma outra maneira e a minha relação com a Globo vai se construir de uma outra forma. O que eu fui para fazer lá, eu fui e fiz. Fui lá para criar, viu, dar forma a ela e foi feita. E ela tá lá até hoje, funcionando, a coisa fluindo, da forma como a empresa entende. Mas é muito interessante porque... Muitas vezes as pessoas vêm me questionar e falam assim, porque você está trabalhando com o seu sonho, né? Porque eu sou muito trabalho também. Eu sou, sabe? Não, vamos fazer o convite pro evento, não tem como, eu vou editar. Mas você já editou? Não, eu vou aprender e vou fazer. Ele vai fazer. Entendeu? Por onde? Porque a partir do momento que a gente entende que a gente é aprendiz, primeiro que a gente já entra com aquele respeito ao mar e fala assim, peraí, eu não sei, mas deixa eu ver aqui. E aí você usa a sua intuição, você usa a sua criatividade e você vai descobrir. É diferente quando você já acha que você já sabe. Aí você fica numa rigidez que você não consegue, de fato, fluir em nada novo. E aí é muito interessante porque, assim, eu acho que, de novo, a questão binária, a questão capitalista, a questão da sobrevivência, a questão das caixas, né? Se colocou trabalho, trabalho. Prazer, prazer. Em caixas separadas. E aí, quando eu te escuto, e aí eu queria ouvir você, porque para mim, trabalhar faz parte da minha vida, faz parte do meu processo. Na verdade, eu encaro e mergulho com coragem, porque se eu não fizer isso, não faz sentido eu estar aqui na Terra. Trabalho é uma coisa inerente, sabe? O prazer tá ali, né? E, na verdade, para mim, o trabalho tá muito ligado ao meu prazer de fazer aquilo. E é isso, né? Eu deixei a minha marca na Globo. Não sei como foi pra você, eu deixei a minha marca, porque eu movimentei... A gente movimenta, né? Eu movimentei muito, assim. Então, por exemplo, eu lembro que eu cheguei na Globo uma vez e fiquei 1 hora parado num programa, esperando pra trabalhar. E aí as pessoas falam, fica aí só um minutinho. Uma hora, daqui a pouco veio uma mulher e falou, tipo, mas você vai fazer o quê aqui? Eu falei assim, eu sou maquiador. Você é um maquiador, eu achei que você era o artista. Eu falei, eu sou artista. Só que ela me colocou como se eu não fosse. Por quê? Porque as pessoas se vestiam de calça jeans, japona com o símbolo da Globo, boot. E eu tava, amor, todo arrumado. Eu tava, tipo, todo de preto, maquiado, com cabelo. Então eu movimentei isso. Eu virava para as minhas amigas, que é isso, eu fiz amizades na Globo, tenho pessoas que eu adoro. Eu movimentei nesse sentido de falar para elas assim, gente, mas você não tem uma roupa... Mas estilo... mas essa roupa de sair. Eu falei, minha filha, a gente trabalha de segunda a domingo. Que horas que você sai? Eu vou ter que usar essa roupa aqui, porque a gente não vai sair pra lugar nenhum. A gente trabalhava 12 horas por dia. Como que você vai sair? Que horas você vai sair com essa roupa linda? E aí tinha esse movimento que eu falava, cara, vamos vir. E aí, hoje em dia, você vai na Globo, você vê todo mundo muito bem arrumado, todo mundo bem... E isso, assim, não tem claramente que foi eu, mas assim, é um movimento que contribuir, porque... E eu sou uma pessoa que eu quero, e é um objetivo de vida meu, botar essa área como uma área que se tenha respeito por ela, que se entenda o tamanho dessa... Porque é isso, sim, quando a gente fala beleza, e já foi muito, né, muito ademoniada a beleza como algo fútil, como algo que não valia, como se fosse perfumaria, né, perto de qualquer outra profissão. Só que
Amor, é tudo. A tua cara, a tua personalidade, tá tudo na sua beleza, tá tudo no teu corte de cabelo, tá tudo no óculos que você usa, tá tudo no brinco que você coloca, no anel da sua mão. Uma loucura. Unha. A sua unha, agora você tava falando, uma moça varejeira. A sua unha fala sobre você e não tem como a gente achar que isso não é algo valioso. Então, a sua apresentação como uma CEO de uma empresa vale não só sobre o seu conhecimento, sobre ser CEO, mas a sua beleza traz... É o seu passaporte para qualquer lugar, como você se apresenta, como você tá. Então, é muito importante mesmo. E eu sou, hoje em dia, uma pessoa que... Eu trabalho para fazer com que os profissionais que eu conheço, para os meus amigos que estão comigo, para sermos realmente, eu falo, eu nunca vou querer estar sozinho na capa de uma revista como um grande criador de visual. Eu quero, amor, revista com várias capas, porque eu quero um time de maquiadores junto comigo. E é possível, porque a gente, no coletivo... A gente é muito mais forte. A gente fala muito isso na causa da questão da inteligência coletiva, né? A gente está vivendo um mundo globalizado, a gente só vai sobreviver na hora que a gente perceber a força que existe no coletivo, porque se alguém tem uma doença lá na China... Amor, a gente já até soube o que aconteceu. Né? Entendeu? Entendeu? Mas assim, uma coisa que você estava falando em relação à beleza, eu acho que tem muitas informações também na sociedade em relação sobre o que é beleza, né? E aí você vê, às vezes, por exemplo, pessoas que vestem roupas, mas aquelas roupas não vestem a pessoa. Sim. E aí você entra nessa questão do que é de verdade e o que não é de verdade. Aí eu vou colocar aquela unha para aparecer, mas aquela unha, na verdade, me deixa com vergonha de mim. Sim. Entende? Então, eu acho que tem uma questão da beleza, eu falo de dentro para fora. Sabe? No sentido, tipo assim, de você vestir a roupa... Ela tem que vir de dentro. Que ela é você. E aí, muitas vezes, eu acho... Eu, pelo menos assim, não sei como você vê isso, mas eu vejo muitas pessoas que elas vão na performance, elas querem performar, elas se comparam ali. Que também tem assim, como é aquela do fake until make it. Eu quero estar naquela posição daquela pessoa. Só que, de novo, é um eixo externo, né? Eu quero ser a Maria, eu quero ser o João, eu quero ser o Zé... Não, eu quero ser a Vanessa. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E a Vanessa é uma criação minha. E quem sou eu? Aí, amor, é um mistério. É uma pergunta muito complexa, muito difícil. Ampla para se responder, entendeu? Mas eu acho que tem uma coisa muito grande. De novo, que aí você encaixota a moda. Você encaixota a vestimenta. Você encaixota e ao invés de você trazer isso como um ato político. Porque também a palavra política também colocaram, né, gente? Sim. Num lugar que a política não é só o senador, o vereador, o presidente. Nós somos atos políticos o tempo inteiro. É porque a política é parte da gente, né? O que é uma política de comportamento? Uma política de quando você na sua empresa tem aí a política que você vai... São regras, são comportamentos, são hábitos e que precisam ter mobilidade também. Mas a partir do momento que você entende a política como um ato de você se expressar, a sua voz... Tudo é a sua expressão. Tudo é. Né? O brinco que você coloca, o vestimento aqui coloca um adereço no cabelo, entendeu? Já diz o que está ali dentro. O problema é quando, na verdade, é isso. Você coloca um negócio que, na verdade, você está rejeitando e aquilo ali você não consegue. Você vai chegar, às vezes, numa festa, você vai querer se esconder, porque, de alguma forma... Tem que falar sobre você, né? Tem que ter esse lugar de comunicar alguma coisa sobre você, né? É isso, assim, e eu acho que a maturidade ajuda muito, né? Análise e maturidade, meu Deus do céu, que dupla que devia ter na escola, né? Não, eu falo que, assim, consciência e educação é a mesma parada, assim, é básico, é feijão com arroz. Se a gente não... Por isso que a gente está fazendo a caosfera. Tem gente que fala, mas por que vocês estão fazendo a caosfera? Eu falei, vocês não viram a sociedade que a gente está vivendo, não, amor? Um caos perdido. Entendeu? A gente precisa, na verdade, ter consciência de caos para navegar no caos que a gente constrói. Sim. É porque tudo, na verdade, quando a gente entende que a gente está no mundo coletivo e você não quer aceitar o caos, você não consegue, porque... por mais que a gente tenha identificação um com o outro, somos totalmente... Fica mais pertinho do microfone. Ai, tá. Ai, olha aí, eu já tava ganhando espaço, gente. De teatro, ela quer ir pro fundo do palco. Mas acontece, tá tudo certo. Eu pensei, gente, o que ela tá vendo? Pegando fogo, imagina.
Perdi até o raciocínio. Mas a gente tá falando da questão do poder do coletivo. Você estava falando sobre isso. Que é isso, a partir do momento que a gente tem que viver com o coletivo, amor, o seu caos vai me atravessar um momento. Hoje, por exemplo, o seu caos me atravessa completamente aqui nessa mesa. E o meu te atravessa. E como atravessa o deles também, que tá aqui com a gente. Porque não tem como a gente viver... eu, por exemplo, sou casado, né? Ali, então, aquele caos do meu marido, que é um geminiano... O geminiano, ele vira o virginiano, amor, ele, ó, pra lá, pra cá, não, pra lá, pra é isso, cá. assim, eu falo de noite, eu amo todos vocês. Porque, assim... Cada hora é uma pessoa diferente. Mas eu acho que todos nós somos assim, sabe? Eu acho que essa coisa de, não, porque eu tô diferente hoje. Não, você é múltiplo, sabe? Tem dia que eu olho pra falar assim, não, hoje a Vanessa tá dessa forma. Não sei por que ela tá dessa maneira, não. Às vezes fala até em terceira pessoa, sabe? Porque... Não sei por que ela tá desse jeito. Então, desse jeito, porque assim, você vai se desplugando tanto da identidade. É muito engraçado essa coisa de roupa pra mim, ela tá entrando num lugar muito lúdico. Muitas vezes, assim, eu vou fazer a unha, eu olho pra manicure e falo assim, o que você acha? Ai, cria aí na minha unha, o que você acha? Aí é legal trazer a criação, sabe? Sim. O meu próprio cabelo, eu lembrei agora de uma cena, imagina, eu sou uma caótica, gente, eu não sei pra quem sabe, mas eu escrevi a biografia do livro do Roupa Nova. E aí eu tava assim, foi uma doideira, eu tava com o cabelo aqui, com olheira aqui, tava assim, 3 anos de trabalho, e uma amiga falou assim, você precisa cortar o cabelo. Eu falei, preciso? Não, precisa, vai te dar uma outra energia. Vai aqui nessa pessoa. Aí eu fui, eu tava tão cansada, que eu cheguei pra ele e falei, faz o que você quiser. Aí ele falou, o quê? Não, o que você quiser, me surpreenda. Eu não sei mais quem eu sou. Saiu a Elis Regina de lá. Aí, foi a primeira vez que cortou meu cabelo. Não, eu vou cortar. Faz o que você quiser. Aí foi muito engraçado que eu estabeleci um relacionamento com ele, o Sidney, que a partir de então, eu sento lá e ele sempre faz o que ele quer. O que ele acha que vai fazer. O que ele vai fazer, ele cria. Aí, teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, hoje eu não tô querendo cortar. Tanto. Ele falou, não, mas eu aprendi uma técnica nova. Você que me incentivou tanto a criar, você não vai deixar eu testar no seu cabelo. Aí eu falei, bom. Tá bom. Vamos lá. Faz. Eu falei, gente, tem jeito não. Eu já estabeleci uma relação de criação. Mas sabe por quê? O cabelo vai crescer. O quanto eu levo a sério. Aí é muito doido. Eu corto o cabelo, é um outro Eu acho admirável, amiga. Eu não deixo ninguém criar nada Jura? pra mim. É um pavor. Tatuagem, nada? Nada. O que eu não ligo é assim, eu não ligo pra... o cara não tem um traço muito bom, mas eu quero desse cara. Então, você escolhe a pessoa. Escolher a pessoa. Eu faço isso. Eu escolho o tatuador. É eu isso. Escolho... Mas eu sei, por exemplo, acho que o único... Você conhece o Franco, né? Conheço. O Franco que tatuou essa, sim. Ele riscou no meu braço e tatuou. foi. Mas Então, você assim, escolheu ele. Sim, ele. E aí eu amo, acho uma maravilha. Mas eu tenho muito assim, eu não vou nunca entrar num lugar e falar, faz o que você quer. Eu tentei fazer isso de novo com outro cabeleireiro, não deu certo, não. Não, Deus me livre. Porque, e é isso, mas eu tenho essa coisa virginiana que eu não gosto de surpresa nem boa. Jura? Festa surpresa, não gosto. Um presente surpresa. Eu olho, a chance de eu olhar e eu não gostar e eu deixar aquilo bem evidente é bem grande. Mas você gosta de ser a surpresa para as pessoas? Ou não? De surpreender as pessoas, não? Na verdade, eu acho que o virginiano tem essa coisa de ser muito atencioso, prestativo, nananã. Então eu tô sempre meio que tentando fazer coisas, mas eu não sei se acho que isso não é surpreendente, não. Acho que as pessoas já esperam isso de mim. Eu acho que o que eu não gosto é de ser surpreendido. Uma festa surpresa. Aí saio daqui, não tô arrumado, não planejei aquilo, não, sabe? Um almoço de família daqui a 2 horas. Tá, mas que família? Aniversário de quem? Da tua mãe? Não tem presente. Mas aí você fica fora do eixo, você fica desconfortável, irritado quando acontece um negócio desse. Depois que casei com um geminiano, hoje em dia eu tô mais treinado. O geminiano, ele tá abrindo um pouco seu coração caótico tá abrindo, e falando assim... Mas ele é uma pessoa que sabe claramente, e todos os meus amigos sabem o quanto eu não gosto de surpresa. Não gosto, pra mim é algo que me tira o chão, assim. Eu me vejo, meu Deus, o que eu vou fazer agora, tipo... E é isso, assim, trabalho muito bem no improviso, mas é... caótico. Mas eu acho maravilhoso isso, porque até a sua rigidez gera caos pra você, sim, né? Total.
Não tem como esconder do caos, gente. Não tem, ele me persegue. É isso, sabe? Eu acho que quanto mais você tem consciência... Eu não sei, eu acho que eu sou uma virginiana muito do avesso. Tem gente que fala assim, não, você tem que pegar o meu mapa pra entender esse Mas ser. eu acho que a sua junção, né? Essa coisa meio virgem, Zero meio grau. o 0 grau, mas também aí você tem um aquário, né, amiga? Então aí você já sabe. Eu tenho o aquário dizendo, vamos pro mundo, e o escorpião dizendo, vamos pras profundezas. Aí Porque é céu, intenso terra, demais, né? Então O virginiano, você sabe que eu Caótico. acho que esse lugar... É porque também encaixotam, né? Essa questão de astrologia, os signos, etc. Aí sempre Você acham... gosta? Eu estudo tudo, Diego. Eu Pra amo- mim tudo eu é amo código. Pra mim é signo. tudo código. Eu acho que assim, se aquele olho fala comigo, eu não preciso de nenhuma literatura profissional pra eu conversar com aquele olho. Porque tudo é arquétipo, tudo que é Sim, símbolo. sim. Quando a gente faz essa mesa, é uma provocação. Porque às vezes assim, isso aqui vai te lembrar alguma coisa da infância, isso aqui, tudo isso são coisas que na verdade estão, né, a gente fala através de metáforas, né? A gente no nosso algoritmo ele é muito sofisticado. Sim. Então eu acho que a astrologia, quando você vai ver, na verdade pessoas estudaram, tem mitologias ali que também são arquétipos. A gente está trabalhando, na verdade, em simbologia humana. É. Sabe? E aí, o padrão, a observação do céu, aí você tem uma padronagem, aí se olhou para um determinado lugar. Eu gosto muito de olhar hoje a virginiana que eu sou num lugar muito do corpo, sabe? Eu vim para ser humana. E você é livre dentro da sua virginiana? Porque virgem é muito fechado, né? Como que é a liberdade de ser? Liberdade tanto amorosa como de escolhas, profissional, vida, tudo. Então, a virginiana que mora aqui dentro, ela analisa tudo. Tudo. Mas ela não se aprisiona. Ela não se aprisiona porque eu acho que eu tenho uma conferência aqui dentro já hoje. Depois de tanto trabalho de consciência, tanto trabalho corporal. Eu fui muito pro corpo, né? Eu falo muito quando a Kundalini rompeu no meu corpo e aí eu perdi o controle do meu corpo. Né? Então, o que me dava chão, eu perdi. Assim, eu tive 2 vezes... Eu desmaiei 2 vezes. Eu tinha processos que parecia que eu estava tendo uma convulsão. Eu falava, gente, eu não controlo mais. Nossa, imagina. E porque o controle pro virginiano é algo... E eu, quando era mais Incrível. nova, eu tinha muito essa coisa de ser a dona da razão. Essa coisa, não sei o quê. Hoje eu trago narrativas. Amanhã eu posso mudar. Amanhã, se você vier uma outra, eu gosto de ser provocada, sabe? Porque, no final das contas, quando eu perdi o controle do corpo, eu acho que aí foi abrindo. A causa, ela nasce desse lugar, né? É um ser que se percebe múltiplo. Sim. Então, eu tenho uma conferência. Então, eu tenho uma virginiana que ela levanta a mão e fala, mas peraí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o aquário fala, relaxa. Aí o escorpião fala, não, mas vamos mergulhar aqui primeiro. Vamos ali Aí ver. o leão, aí eu vou entrar no palco e a gente vai ver como é que vai ser. Então, eu não tenho muito essa predominância, né, de uma coisa ou outra, porque a minha mente eu tô trabalhando cada vez mais em expandir mesmo no sentido de percepção. É aquilo que eu tava falando, a minha mente ela não é muito binária mais não, entendeu? Quando a gente tá trazendo os hacks da caos, né, quando a gente fala, inverte o eixo, quando a gente vira e fala, pega uma palavra que te incomoda e coloca mais movimento. O que é isso com o movimento? Porque você vai destruindo coisas. Eu acho que a virginiana que veio aqui dentro de mim, ela é uma virginiana que cuida do corpo, que tem essa coisa do cuidado do corpo. A gente sempre coloca também o virginiano na questão do julgamento que acontece bastante. Eu acho que eu sou a pessoa que, assim, quando alguém me julga, eu falo assim, peraí, por isso que eu acho que vem o inverte o eixo, porque eu sei o quanto Sim, tá que aqui aquilo te dentro, rasga, que né? aquilo me rasga, entendeu? Mas é libertador, assim, eu acho que a caos, o propósito dela é ajudar outras pessoas a encontrarem libertações internas. Porque essa coisa fixa, porque eu vou atingir a liberdade. A liberdade é um exercício. É um exercício. A fé é um exercício. Experimenta ter um relacionamento aberto pra você ver o exercício que é. É um exercício. Mas é um virginiano. exercício, entendeu? Eu questiono muito essas coisas que eu falo, cara, porque tem uma questão do corpo, tem uma questão de energia. Porque um relacionamento aberto não é só o corpo físico, entendeu? É você estar com uma pessoa e sentir 2, 3, 4. Mas aí também entra no meu aprendizado disso, se vale a pena acompanhar esta pessoa vivendo outras coisas. Isso, pra mim, é o mais bonito de um relacionamento aberto. Você acompanhar uma vida e se deixar ser acompanhado também por essa mesma vida e ter possibilidade de descobrir Eu acho que é honesto. outras possibilidades. Eu acho que é uma honestidade, porque Eu acho bonito. Eu gosto. Mas acho difícil para virginiano. Acho que é trabalhoso.
e desafiador. Mas eu acho que esse é o ponto que a gente estava falando antes do trabalho, né? Eu acho que a gente veio para a Terra para se trabalhar, né? Eu acho que... É bonito isso também. Sabe? Eu acho que a gente veio para a Terra para se trabalhar, senão a gente não tinha nem nascido. Porque qual é, né? Se não é a evolução, né? Sabe, E pra evoluir, amor, você a precisa evolução, trabalhar. a revolução, A essa revolução. alquimia, entendeu? Então, assim, eu gosto de ser provocada, sabe? E gosto de olhar para mim e falar, peraí, isso aqui mexeu comigo. Você falou uma parada muito engraçada. Você falou sobre o corpo, né? Mas você cuida muito da mente também, né, amiga? O tempo inteiro, assim, Porque você estuda, você busca conhecimento, você... E eu acho que também isso é quando a gente trabalha e alimenta a nossa cabeça, isso reflete, obviamente, o que é no nosso corpo, né? É porque é uma coisa só, né? A gente separou a cabeça. É isso. E aí a gente fala, é a mente e o corpo. É uma coisa que, às vezes, as pessoas, por exemplo, se você pega um livro da Causa e vai ler, as pessoas assim, nossa, você estudou muitos livros. Eu li menos livro do que as pessoas imaginam. Porque quando você vai por um processo onde você aceita o desconhecido, você vai ver a mesma coisa que um filósofo famoso viu, que um cientista famoso viu. Ah, mas você não estudou física. E daí? Eu sei observar. E aí você começa a olhar o mistério. E aí parece que você leu a biblioteca, entendeu? Gigantesca que existe no mundo. Não! Porque quando a gente começa a perceber que essa sabedoria, ela está no invisível, no desconhecido, você toca o mesmo lugar que uma pessoa lá da China está tocando. Sim. Entendeu? Você amplia, né? Você amplia. O seu Então, sensor. hoje eu vou te dizer uma coisa, assim, eu fui... tudo que eu falo nessa coisa da busca do saber, esses lugares todos foram muito quebrados aqui dentro. Hoje eu estou percebendo o quanto o não saber é libertador, o quanto o poder de criação ele é libertador. E o quanto, assim, se você pegar um livro da Caos, você vai ver matemática, você vai ver arquitetura, você vai ver biologia, você vai ver tudo isso. Se eu tivesse buscado as caixinhas, eu não conseguiria criar a linguagem universal, onde tem tudo numa frase só. Entende? Porque eu estava tentando me encaixotar. A partir do momento que... E aí foi um trabalho de trabalhar o meu sistema nervoso para falar assim, sistema nervoso, você está... integrado. É aquilo que você está falando do poder coletivo. Sim. É o corpo também perceber o poder coletivo que ele tem. Sim. Entendeu? Porque enquanto a gente pensa que é só o cérebro, só o coração, só o intestino. É tudo. Entendeu? Essa é uma engrenagem, né, É uma amiga, engrenagem. né? Então, é uma tá engrenagem. tudo conectado para... Entendeu? Então, assim... eu acho que tem uma questão do não saber que as pessoas precisam experienciar para perceber quanto que existe sabedoria nesse lugar, entendeu? Nesse vazio. Todo mundo morre de medo, mas é muito bonito, assim. Eu vou te falar que a frequência, né? Fazer uma vez, deu um cagaço. Segunda vez, choque do poder de manifestação. 3 vezes, aí você vai fazendo, vai fazendo. É o treino, né? É andar de bicicleta. É o treino. Aí tem hora que você fala, uau... Agora isso tá ficando gostoso. E aí, amor, depois que fica gostoso, quem quer saber mais de mudar, né? Mas eu acho que é isso. Pra mim é análise, né? Que a primeira sessão ruim, péssima, e a 10ª E aí você vem numa 5ª, que você já volta, né? Meio que, caraca. E aí você vem na 20ª, toma outra surra. Então, assim, é você entendendo a sua mente, é você trabalhando a sua mente. É você entender as suas mecânicas. Como você funciona. Como você funciona, quais são os seus gatilhos, quais são as coisas que te tocam. Porque é diferente para cada um, sabe? Por isso que eu falo que a gente precisa se tornar observador do mar, entendeu? Que a gente sabe? É olhar e falar, peraí, a onda hoje tá... E às vezes as pessoas às vezes correm pro médico para já trazer um diagnóstico. E respeitar, né? Entendeu? Respeitar essas marés baixas, altas e... eu acho bonito demais, assim, se respeitar. Respeitar também o momento que você tá triste, respeitar o momento que você tá muito feliz, respeitar o momento onde você tá pensativo, respeitar o momento, né, de você com você mesmo. Eu acho que o respeito, né, para tudo, essa palavra criada, já que a gente falou que nada se existe, tudo foi criado, é realmente pensando realmente no coletivo, né? Se você respeita o outro, você se respeita, você respeita o outro, não tem como dar errado, né? Eu falo uma coisa que é essa coisa, tipo, eu vou fazer para o outro. Quando você vai quebrando essa coisa binária e você se respeita, é natural, o outro e você se torna a mesma coisa.
é como se você criasse um buraco de minhoca dentro de você, se atravessa. Porque, no final das contas, é natural o que você faz com o outro, entendeu? Porque tá no mesmo lugar. Você parou de fazer assim, ó. É o outro, você. É o binário, né? É, É você o outro, ou faz você. e Ou o outro, automaticamente ou você. alcança o outro, Eu né? alcanço o outro, entendeu? Então, eu acho que é esse lugar. Eu acho que, como sociedade, é a gente aceitar essa conexão. Porque, assim, a gente morre sozinho, morre. Mas aí a minha pergunta é, quando você estiver lá para morrer, né, sozinho, quem disse que você não está conectado com o cosmos? E onde está esse lugar do coletivo? Eu acho que a gente morre sozinho e acompanhado. Hoje é um lugar que eu tenho muito dentro de mim, muito forte, sabe? Porque Eu queria ter mais essa fé. Aí nesse lugar eu já falo que eu sou muito prático de achar que. Mas é quando eu falo que a gente morre acompanhado, não dá para prestar conta para ninguém, não. Eu acho que é nesse lugar de você sentir a árvore, que é você sentir o mar, que é você Porque você uma árvore sentir... também, né? Não é só uma árvore, né? É isso, mas ela não está conectada. Tem um monte de coisa que conecta a árvore. É É isso, Acho que entendeu? nesse lugar agora eu consegui te entender o que você tá falando. Porque essa raiz tá na terra, essa terra tem água, tá, né? Tá a minhoca. A gente é uma poeirinha, entendeu? E a sim. gente faz parte também de um Eu ecossistema. adorei que você falou, poeira de estrela. Poeira de estrela, achei fofo. Sabe? Porque eu acho que é isso. Porque quando você percebe que faz uma diferença, sabe? Eu vou contar uma história antes da gente terminar, que foi uma coisa muito louca. A gente foi fazer o evento da Caos, que foi o lançamento dos 3 livros. E, enfim, a Caos, ela vem com quebras de dogmas, de paradigmas, de sistemas racionais, de várias coisas. E aí o lugar que a gente está trazendo muita escuridão, a força da escuridão, da beleza da escuridão, né? Que não fomos ensinados. E aí foi muito engraçado que, de repente, começou a vir cupim. Aí veio um cupim, aí veio Quase outro. uns vagalumes. Diego, veio um enxame que você não tem ideia. Eu vou postar Que é bicho isso. de luz, não é isso? Então, mas assim, é o cupim mesmo que ele vai Na pra luz, não é e isso? ele perde a asa e e vira cai. cupim, Só que virou um enxame. A gente ia abrir a porta às 8, a gente teve que abrir às 9. E aí foi muito interessante, porque ninguém da Caos tava... Até pessoas que não gostam do bicho, estava calmo. É como assim... E era coisa de milhares, assim. Era coisa de nuvem, sabe? É de você ver a nuvem ali dentro. E só na sala que a gente estava. Nas outras não tinha nada. Só na sala que a gente estava. E aí foi muito doido, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu estava maquiando, assim, na hora, e a minha cabeça estava vum, 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 vum. Quando começou aquele enxame de cupim, eu fui entrando em paz. Eu fui entrando num lugar que eu não sei explicar, que é, assim... a minha sensação que os cupins e a Caos estava tudo numa integração, que eles estavam fazendo um trabalho que eu sei lá qual era, com uma sensibilidade que eu sei lá que qual eles fazem era. ali na luz, será? Tem várias questões, né, sensoriais, sensoriais em relação à questão da luz, mas a quantidade. Era E aí um amigo falou: Vanessa, você trouxe as pragas do Egito pra cá. E eu falei, cara, olha só, as pragas do Egito vieram pra quê? Pra quebrar sistemas. Na véspera do lançamento da Caosfera, a gente tem um enxame aqui dentro e todo mundo da Caos estava calmo, sabe? Numa calma com a natureza, que aquilo pra mim foi muito simbólico, sim. porque você não tem ideia o tanto de cupim que tinha, gente. Vocês não têm ideia. Eu vou postar. Comia essa mesa aqui, Comia, ó. carregava essa mesa assim, ó, inteira, sabe? Porque eu acho que se a gente tivesse ficado apavorado, ai meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com os cupim? Brigado com a natureza, isso aqui era... Sabe? O que ia levar de estresse, até mesmo para a própria produção, sabe? Muitas vezes vai aparecer um enxame de coisas que você não controla. E aí, se você percebe que você é parte dela, o quanto que você consegue navegar para que aquilo flua. Como o rio. Na verdade, incrivelmente, era um caos. Foi um como caos. Como que você vive... E vocês viveram muito calmos no caos. Isso Total. É simbólico demais, é o realmente. estado de espírito, sabe? Eu falo que, assim, quando você traz essa consciência, você entra num estado de espírito. E o que a gente mais precisa na carne do que um estado de espírito? Só isso. Não é? Eu acho que, olha, para fechar, eu ia falar uma coisa aqui. Puxa um livro aí, o Ouro Negro, e lê um aleatório. Já que a gente começou, gente, olha, ele veio com sortes, ele veio com uma bolsa maravilhosa. Uma bolsa de pérola. De pérola. E aí eu tirei isso aqui, ó. Um período estimulante para as relações sociais e humanas. As pessoas se dispõem ao convívio por apreciarem a sensação de troca e participação. Eu falei, Caos.
E aí, E aqui eu achei, ó. quem veio pra você? Com uma sociedade forjada no ego do controle de tudo saber. Refém dos totens da clareza para se identificar e pertencer. Bom, né? É. Falamos sobre sociedade, que a gente tinha falado aqui. Falamos sobre ego, controle. Bom, É isso, gente. Ouro Não fique negro. forjado no saber. lindo. É, vem com a gente, se perca, se embole. Vem com a gente no caminho, a gente explica. Ou não. Ou não. Pois vem.